Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite do Telesaúde. É sempre bom estar de volta a essa casa que tanto ajuda, né, na qualificação dos profissionais com relação à saúde, né? Então, é muito importante estar de volta. Muito feliz com esse convite. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês também. Estamos aqui para uma conversa. Espero que essa tarde seja bem agradável. Montamos essa apresentação com muito carinho para que chegue até vocês que estão lá na ponta. Eu também já fui enfermeira de ponta, já atuei aí na assistência e sei o quanto às vezes é difícil a gente, né, chegar e chegar no final do mês, ver os nossos indicadores, ver o que a gente fez e colher os frutos disso, né? Ver que realmente o nosso trabalho está sendo consolidado, está sendo compensado aí com o alcance dos indicadores. Então, esse web fórum que a gente preparou aqui, pensamos na questão do registro dos indicadores de rastreamento e diagnóstico. Por que nós pensamos isso, né? Então, como o Mick falou, eu trabalho aqui na gestão, na atenção primária à saúde, né, no estado, nessa parte da gestão, e na área das linhas de cuidado. Estou à frente das linhas de cuidado de doenças crônicas, e diabetes é uma delas. E aí, nesse olhar dos indicadores, junto com a Ana Laura, que também trabalha nessa questão, junto com toda a equipe aqui da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, a gente discute muito esse assunto, e a gente vê que os indicadores de desempenho de hipertensão e diabetes são os mais difíceis de alcançar, né? Que a gente tem para alcançar esses indicadores. Então, eles são sempre os últimos da lista na questão de alcance por conta do nosso estado, aqui falando aqui de Santa Catarina. E aí, esse processo, a gente foi ver por que está acontecendo isso, né? Porque a gente sabe que a gente tem profissionais que atendem as pessoas que têm diabetes, que a gente está, né? Quem está lá na ponta está dando o seu melhor, está fazendo, está aplicando os protocolos. Estamos nesse processo de implementação da linha de diabetes, né? De hipertensão e diabetes no estado, mas ainda nessa dificuldade de alcançar os indicadores. E aí a gente chegou nessa conclusão de que o registro que a gente tem feito, a gente precisa conhecer realmente, né, como que é esse fluxo de registro, né, que por vezes ele parece simples, no entanto, na nossa prática profissional, quando a gente tem vários pacientes para atender, quando a gente está nesse processo, a gente acaba, muitas vezes, não tendo o caminho correto, né, a gente acaba não registrando e ele não aparece como um indicador, como uma questão de indicador de desempenho, né? Então, o nosso objetivo maior do Web Fórum junto com vocês, aperfeiçoar o registro dos indicadores, né? Referente a essa questão de rastreamento e diagnóstico. Porque a gente sabe que o financiamento, ele está linkado também aí com o acompanhamento dessas pessoas que têm RAS, que têm DM. Então, a gente precisa juntos encontrar esse caminho, né, das pedras e facilitar esse processo para quem está lá na ponta atendendo esse paciente que tem diabetes. Então, o Web Fórum, o objetivo dele é isso. Então, ele serve para profissionais e também para gestores, né? Porque ele vai esclarecer alguns pontos que são importantes. Então, nós dividimos em 2 módulos, né? Eu e a Ana Laura, nós trabalhamos aqui e conversamos, construímos essa apresentação em conjunto. No primeiro módulo que eu vou apresentar, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos, da epidemiologia, vamos falar um pouquinho da linha de cuidado da pessoa com diabetes, como ela está no estado, o que a gente precisa avançar, o que a gente já avançou. Vamos falar também essa questão do rastreamento, né, de ações de rastreamento e diagnóstico. E vamos falar de uma questão que é extremamente importante, que é a estratificação de risco. Hoje a gente sabe que o paciente é gestante. É muito claro para quem está na ponta entender uma gestante de alto risco, uma gestante de baixo risco, onde ela está, onde ela deve ser atendida na linha. E aí, quando a gente fala da estratificação de risco de hipertensão e diabetes, às vezes a gente ainda tem dificuldade de entender como que faz essa estratificação, como que classifica esse paciente e esse processo. E vamos falar também um pouquinho, né, das questões de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. E a Ana Laura vai trazer de maneira bem prática, bem didática, qual é o caminho para a gente registrar esses pacientes. Então, ainda dá tempo de chamar aí os gestores, chamar os colegas, porque é um caminho bem importante que a gente tem
com o intuito de facilitar esse processo para que todos os municípios catarinenses consigam alcançar esse indicador de desempenho que é do diabetes, tá? Então, nosso foco hoje no web é esse, tá? Então, falando um pouquinho do diabetes, né? Diabetes é uma doença crônica, é uma doença silenciosa, que a pessoa adquire, né? 90 a 95% dos casos, a gente está falando de diabetes tipo 2, e ela tá linkada aí, que causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina, né? Hormônio que regula a glicose no sangue e garante a energia para o nosso organismo. O diabetes pode causar um aumento de glicemia e altas taxas que podem levar a complicações. Muito a gente tem conhecimento, a questão, a pessoa, conversando com as pessoas que têm diabetes, né? A gente vê que é muito a retinopatia diabética, o pé diabético, ele é muito difundido entre a população. Mas a gente também não pode esquecer que o diabetes, ele também causa problemas renais, né? Nefropatia, ele também tem problemas cardíacos. Então, a gente precisa difundir isso ainda na população. Porque quando uma pessoa diz, eu tenho diabetes, é claro para ela que possivelmente ela vai ter uma complicação de visão ou uma complicação de um pé diabético ou uma amputação. Mas muitas vezes, nem todas as pessoas que são diabéticas entendem o que essa doença faz no organismo ao longo do tempo. E esse conceito ele é muito importante ser difundido ainda entre as pessoas para que elas tenham consciência, né, do que é conviver com diabetes, e aí passem a fazer adesão ao tratamento, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. E a questão do diabetes, assim como a hipertensão arterial, ela sofreu uma mudança de nomenclatura, né? Então, atualmente a gente não fala mais diabetes mellitus, né? A gente fala diabetes, e a hipertensão arterial sistêmica, ela passou a ser chamada também de hipertensão arterial. Tá? Então, só para uma atualização aí para a gente ficar atento. Então, relembrando, né, a classificação do diabetes. Hoje a gente tem diabetes tipo 2, então que está aí 90, 95% dos casos, é uma doença que geralmente aparece após os 45 anos, ao longo do tempo, tem aparecido em pessoas mais jovens, né, devido à questão do sobrepeso, da obesidade, das mudanças dos hábitos de vida que a gente vem enfrentando, né, e é o diabetes tipo 2. E a gente tem também o diabetes tipo 1, que ele é autoimune, que é uma doença autoimune, né? Gestacional, e outros tipos de diabetes que são em decorrências de doenças do pâncreas, né? Que também podem estar aparecendo. Hoje, predominantemente, nesse web fórum, nós vamos focar mais nessa questão do diabetes tipo 2, por ser essa questão assim de prevalência entre as pessoas que têm diabetes, e porque também ele tem um impacto, se a gente focar nos fator da mudança de hábito das pessoas, nos fatores de risco que levam ao aparecimento do diabetes, é importante. Então, a gente vai focar hoje mais nesse web fórum, nessa conversa mais sobre o diabetes tipo 2, tá? E aí, o que os dados, o que a epidemiologia nos traz, né? Então, diabetes é uma doença, um grande problema mundial, né? No mundo inteiro vem aumentando o número de pessoas que têm diabetes e essas estimativas não são boas com relação a esses números. Aproximadamente 537 milhões de adultos, né, entre 20 e 79 anos, vivem com diabetes. E a estimativa é que essas pessoas com diabetes aumente de 643 milhões em 2030, para 783 milhões em 2045. 3 em cada 4 adultos com diabetes vivem em países de baixa e média renda. E aí o que vem, que eu destaquei aqui para a gente, é que quase uma em dois adultos, né, vivem com diabetes e ainda não sabem que tem diabetes. Então, eu acho que o nosso grande foco, enquanto profissional da saúde, é a questão do diagnóstico. Precisamos fazer rastreamento e buscar essas pessoas que ainda não sabem que tem a doença, mas que já convivem com ela, para fazer um diagnóstico e oportunizar que essas pessoas tenham o tratamento, né? Que elas consigam começar, mais precocemente a gente começar um tratamento para uma pessoa que tem diabetes, o diagnóstico e o tratamento, menos complicações essa pessoa vai ter ao longo do tempo e mais qualidade de vida ela vai ter, né? E o diabetes causou quase 6,7 milhões
de mortes também. Então, eu trouxe aqui um mapa mundial, né, para a gente ver como que está esse aumento de diabetes. Então, aqui na América do Sul e América Central, a gente, até 2045, a estimativa é que a gente terá um aumento de 50% da população com diabetes, né? Então, assim, um comparativo, né, que a gente pode ver, na Europa tem um aumento de 13%, né? É um aumento, mas é menor do que comparado com a África, por exemplo, né? Que vai ter um aumento de 134%. Então, a gente precisa sim focar nos determinantes sociais, a gente precisa sim focar na população-alvo para buscar esse diagnóstico mais precocemente e oportunizar a qualidade de vida para as pessoas. E um outro dado que a literatura traz, que a Sociedade Brasileira de Diabetes traz, é que cresce o número de diabetes entre os jovens, né? Então, a gente vem acompanhando essa mudança que a gente está vivendo, né? As pessoas estão envelhecendo, a questão da obesidade está muito presente, né? É um problema também de saúde, é uma doença, é um problema mundial também, e a diabetes está associada à condição da obesidade. E o que os dados trazem? Que 30% dos jovens, né, eles apresentam sobrepeso. E 40% desses jovens também não pratica atividade física, né? Então, o nosso foco, quando a gente fala em promoção da saúde, é focar numa alimentação mais adequada, é focar numa atividade física para esses pacientes, né? Então, é o nosso foco. E aí, como está esse cenário, né, de diabetes aqui né? Como que a gente vê esse cenário de diabetes? O que os pesquisadores vêm trazendo para a gente, né? Que é um grave problema de saúde pública, né? Os números falam por si, né? A gente tem um grande problema do subdiagnóstico, né? Uma em cada duas pessoas que têm diabetes ainda não sabem que tem, não tem o diagnóstico, né? Então, o subdiagnóstico é um problema importante que ainda a gente precisa enfrentar. Ainda ocorrem ações de rastreamento muito pontuais, então a gente vê as ações que a gente fazia, as ações de rastreamento, elas são pontuais. O dia que tem, o Dia Mundial do Diabetes, então a gente vai lá e faz uma ação de rastreamento. Ainda são muito pontuais e a gente não está chegando a essa população. Então a gente precisa, enquanto gestão de saúde, enquanto profissionais que estão na atenção primária à saúde, precisa fomentar essa questão de ações de rastreamento com uma periodicidade mais frequente. Seja ela dentro da unidade, no momento que as pessoas buscam a unidade, seja ela com mutirões, com ações pontuais, né, que a gente faça ações, mas elas precisam acontecer de maneira mais assertivas, né, dentro do cenário na população adstrita, né? Um outro grande desafio que a gente tem são os registros incipientes, né? Então, a gente tem cada vez mais uma dificuldade, não sei se cada vez mais, mas a gente vem com uma dificuldade, né, nos registros. E esse é nosso web fórum para falar sobre registros, sobre os indicadores. Então, a gente percebe que são muitos os sistemas, nem todos os locais a gente tem profissionais que estão capacitados, né? Tem uma rotatividade muito grande, então nem sempre os profissionais estão capacitados para fazer esse registro de maneira correta. Em determinado local, por exemplo, a gente tem um prontuário eletrônico do paciente, né? Que muitas vezes eu vou lá e eu registro, o paciente é diabético e tudo mais, mas aquele prontuário onde eu descrevo muitas vezes a condição clínica para a continuidade, para o atendimento, né, ser longitudinal, para o acompanhamento desse paciente, por vezes ele não gera o indicador correto, né? Ele fica descrito, a gente faz um bom atendimento para o paciente, a gente mantém ele no serviço com atendimento longitudinal, integral, entre todos os profissionais, por estar descrevendo. No entanto, por vezes, enquanto eu, profissional, preciso entender o sistema que eu estou usando para ver se aquele registro que eu coloco que o paciente é diabético na evolução, né, do caso, ele está sendo suficiente para gerar
o indicador que eu preciso enquanto gestor ou enquanto, né, porque tudo, na verdade, tá linkado com essa questão. Então, os nossos registros, muitas vezes, depois a Ana vai falar um pouquinho mais, são um pouco assustadores, na verdade. Porque a gente vê muitos municípios, né, que quando a gente olha o indicador lá no CISAB, né, a gente vê que municípios, por exemplo, não fazem nenhum atendimento para a pessoa que tem diabetes. E aí, como? Claro que não. É claro que o profissional que está na ponta faz o atendimento, atende aquela pessoa que tem diabetes. No entanto, o registro, na forma como ele está sendo feito, não está marcando esse indicador. E aí, o que impacta isso, né? Não vem recurso, a gente tem essa dificuldade maior de desenvolver as políticas públicas, de mostrar esse impacto, de dizer que estamos acompanhando a pessoa que tem diabetes. Então, isso é muito, muito importante que a gente, enquanto profissional que está lá na ponta, por mais que eu sei que a rotina às vezes é cansativa, tem muito paciente, entender essa questão do registro e para onde que ele vai, qual que é o impacto que ele vai ter, né? A gente tem também uma questão que vem sendo falado, do acompanhamento fragilizado. O que é o acompanhamento fragilizado? A gente fala muito na questão do atendimento centrado na pessoa, a gente fala muito na questão de referência e contra-referência há anos, né? A gente vem falando essa questão. No entanto, na prática, muitas vezes nem sempre ele acontece, né? Porque a gente nem sempre tem um sistema que é informatizado, que até mesmo por sigilo de dados, isso não é algo simples, é algo extremamente complexo, né? Então, o prontuário do paciente, nem sempre ele é compartilhado com o paciente da atenção secundária, da especialidade que a gente manda aquele paciente. E muitas vezes esse paciente ele vai para um atendimento secundário, não retorna para a unidade, eu perco o contato com esse paciente e acabo tendo esse acompanhamento do paciente fragilizado. Né? Por vezes, se eu perguntar para vocês que estão aqui, quantos pacientes diabéticos eu tenho na minha área distrita? Às vezes é um número que a gente tem, mas nem sempre isso está palpável para a gente enquanto profissional. E se eu perguntar ainda mais, a cada quanto tempo esse paciente consulta na unidade? Cada quanto tempo é o acompanhamento desse paciente na unidade? E eu faço buscativa quando ele não vem para a unidade, para o serviço de saúde? Então, assim, são perguntas que a gente tem que se fazer enquanto profissional que está na ponta para conseguir ter uma maior gestão dessa população, né? E nós também vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa gestão das pessoas. E o outro, que eu acho que é o mais desafiador dos processos, é a adesão ao tratamento, né? E mudança de hábitos, porque não depende somente do profissional. Depende do profissional, mas depende do paciente, depende da família, depende que esse paciente tenha entendimento do que está acontecendo com ele, né? Hoje, a gente vem trabalhando muito com o conceito de salutogênese. O que é isso? É aquela questão que antes se entendia que saúde é ausência de doença, né? Então, se eu tenho saúde, eu não tenho doença, não preciso, né? Então, eu não preciso de certos cuidados. E as doenças crônicas, elas são silenciosas. Por vezes, o paciente ele se sente saudável, rígido, e ele não entende que ele tem uma doença, que ele requer os cuidados, né, necessários, a periodicidade de atendimento ou a mudança no estilo de vida. E a salutogênese, ele é um conceito que ele traz essa junção do conceito de saúde e doença. Que sim, eu tenho saúde, mas por vezes eu convivo com uma condição crônica que requer todos os cuidados de uma determinada doença, digamos assim. Então, essa dicotomia de conceitos, né, essa mudança, a gente precisa fazer também na população, para que a população entenda que ter uma condição crônica requer um certo cuidado de saúde. E que eu preciso, sim, fazer essa mudança de hábito, seguir o tratamento, porque eu tenho essa condição e eu preciso conviver com ela, né? Então, é um conceito que a gente vem trabalhando bastante para essa mudança de paradigma aí na população. E nós, enquanto estados, também a gente está fazendo parte de grupos de trabalhos dentro do Fórum Intersetorial para Combate às Condições Crônicas no Brasil, né? Que convido todos vocês a conhecer o site.
a conhecer as ações que o fórum está fazendo, né? E lá a gente vem falando muito dessa questão do diabetes, das doenças cardiovasculares, né? Da busca de diagnóstico por essas doenças cardiovasculares e o quanto a gente precisa avançar. Porque as doenças crônicas, elas são responsáveis por 75% das mortes no país. E quando a gente pensa que a atenção primária, né, é bem estabelecida, com equipe adequada para a população, consegue fazer essa mudança de hábito, esse cuidado, né, a gente sabe do poder que a gente tem nas mãos. Então, trabalhamos em conjunto, né, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a ODS, e da Organização das Nações Unidas, né? E a nossa meta qual é? Até 2030, reduzir 1/3 da mortalidade prematura por condições crônicas não transmissíveis, via gerenciamento e redução de riscos. Então, o que a gente busca? O que é morte prematura, né? Quando a gente olha o indicador, o que é morte prematura? Reduzir 1/3 de mortalidade prematura é um indicador. E o que é essa morte prematura? São pessoas que morrem antes do tempo, né? São pessoas que têm uma mortalidade muito cedo, que perdem as suas vidas muito cedo por conta de uma condição crônica, né? Então, 75% é um número assustador, né, gente? Se a gente for ver. E esses fatores de redução de risco, eles são fatores que a gente consegue fazer um gerenciamento. A gente consegue orientar, consegue entender como que funciona a mudança de hábito, o que essa pessoa precisa fazer para a mudança de hábito. Só que são ações muito lentas, né? Então, o profissional ele tem muito esse desafio de trabalhar como ele vai fazer essa gestão dentro da sua unidade, como ele vai fazer o seu gerenciamento das doenças crônicas dentro da sua unidade. Porque somente com uma gestão organizada, com um trabalho organizado, o profissional que está lá na ponta, ele vai parar de enxugar o gelo, né? Que a gente popularmente fala. Ele vai parar de só atender os pacientes que vêm na unidade por conta de complicações e não se dá conta, chega final do dia, ele atendeu, teve uma agenda cheia e só tratando da questão de problemas. A gente não faz a gestão, por vezes, e consegue parar esse processo lá na raiz, que é no gerenciamento e reduzir os riscos que podem trazer essas consequências, né? Então, é algo bem complexo, é bem desafiador, é extremamente difícil. Eu posso ser a melhor enfermeira da unidade, eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso que tenha o envolvimento dos gestores, eu preciso que tenha o envolvimento da equipe, eu preciso que tenha o envolvimento dos agentes de saúde, da saúde bucal, eu preciso que tenha o envolvimento de todos os profissionais no combate, né? Todos precisam trabalhar e conhecer esse processo e entender esses objetivos que a gente tem, né? E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e piorou ainda mais a nossa situação das doenças crônicas. O impacto que a pandemia trouxe para as condições crônicas é alarmante, né? Eu até peço desculpa, não coloquei a fonte aqui, mas o Vigitel, ele fez um inquérito telefônico em tempo de pandemia. E esse inquérito telefônico por tempo de pandemia trouxe esses dados que estão apresentados aqui. Um aumento de 21% no consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, geralmente é 5 ou mais doses numa mesma ocasião. Então, é um número alto de ingestão alcoólica que teve com a pandemia. Falando somente de cigarro eletrônico, não de outras drogas, mas um aumento de 7% dos jovens utilizam cigarro eletrônico, isso de 18 a 24 anos. E nós vamos colher os frutos num futuro breve com relação a isso, né? Porque ainda não tem tantos estudos, não tem muitas questões do malefício que todo esse processo vem causando. Outro dado importante que ele traz é a queda em baixa cobertura vacinal, que eu acho que está tendo um enfoque bem importante, até mesmo do Ministério, dos municípios, né, para a questão desse aumento da cobertura vacinal. E que é muito importante, eu acho, para a gente conversar e ver que são os distúrbios do sono, que raramente são valorizados em consultas profissionais, por exemplo, a apneia obstrutiva. Então, nem sempre a gente questiona esse paciente, como que está, ou valoriza essa questão, enfim.
com relação ao sono, que é um processo. E, antes de passar para o próximo slide, vocês viram que eu coloquei doenças crônicas não transmissíveis e condições crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente está tendo essa mudança de terminologia também, né? Para tirar o termo doença e trazer o termo condição. Porque quando eu trago o termo condição, eu faço esse link, né, com uma condição que eu vou precisar conviver com ela muito tempo. Então, está tendo essa mudança também de nomenclatura aí para vocês se habituarem, enfim, né, conhecer já. Há bastante tempo vem sendo falado condição crônica não transmissível. E aí, dando sequência para a questão dos indicadores, né, de saúde, o diabetes, a glicemia elevada, é a terceira causa de morte prematura, né? Então, o diabetes e as suas complicações, eles ficam abaixo apenas da hipertensão arterial, do tabagismo e do diabetes, tá? Então, a gente sabe que para a hipertensão arterial, está sendo traçado aí essa questão do rastreamento, do diagnóstico, da avaliação do risco cardiovascular, né? Que é bem importante, né? A estratificação do risco cardiovascular que esse paciente tem na APS. Então, a APS vai ter um papel, e a gente vai falar disso em outros momentos, mas rastrear a população para o risco cardiovascular, para que, né, a gente tenha essa diminuição do impacto da mortalidade por hipertensão arterial. O tabagismo, é nítido que a gente teve uma política muito forte, né? Combateu muito a questão de publicidade, não aparecia em novela pessoas fumando, não aparecia em séries pessoas fumando. E aí, esse cenário, a gente vê que as coisas vêm mudando, né? É cada vez mais comum a gente assistir um seriado, assistir uma novela, assistir um filme e ter pessoas fumando. O cigarro eletrônico, com outro formato, com outras, né? Então não tem um cheiro agradável, tem um gosto agradável, e está aí, nas entrelinhas, né? Como sendo, não é tão prejudicial, e tudo mais, e vem ganhando essa população. E a alimentação, ela não foge disso também, né? A gente traz aqui essa questão dos fatores de risco para o diabetes. A alimentação, ela não foge muito disso, né? Então, a gente vê o suco de caixinha para criança com desenhos, né? O iogurte para as crianças, né? Com bastante açúcar, mas cheios de desenhos que vai chamar a atenção dessa criança. Então, tudo isso faz com que a gente não perceba, mas que a indústria vai colocando na nossa vida essas questões. E aí, é mais fácil, é mais prático. Com um pé de alface, você compra 5, 6 pacotes de macarrão, né? Então, por vezes, a escolha das pessoas acaba sendo diferenciada. Então, a gente tem esses fatores de risco aí bem, bem importantes para a gente combater e entender. E aí fica essa questão, né? Será que nós, gestores e profissionais da saúde, a gente está ciente de tudo isso, desses indicadores? Porque quando a gente está ciente dos números, né, a gente começa a ter uma visão diferente. E qual é o cenário que a gente tem aqui em Santa Catarina? Como que está esse cenário atual e pós-pandêmico? O que a gente precisa, o que a gente está trabalhando, né? E o que a gente precisa de ajuda aí de todas as regionais, de todos os profissionais de saúde? A nossa linha de cuidado da pessoa com diabetes, ela está construída e lançada desde 2018. E ela diz muito sobre o fluxo do atendimento da pessoa que tem diabetes. E a gente precisa ampliar essa questão da implementação da linha, né? Ampliar e otimizar o rastreamento dessa população. Então, se a gente sabe que 50% da população não tem o diagnóstico de diabetes, a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa implementar a estratificação de risco, né? Fazer gestão dessa população que tenha o diagnóstico e melhorar essa questão ainda das ações de promoção e prevenção de agravo. Vou falar um pouquinho de cada um desses pontos aqui para finalizar minha fala, tá? Então, como que está o cenário da implementação da linha, né, linha de cuidado? Então, a gente tem implantação e implementação para serem feitas ainda no estado em muitas regionais, em muitas regiões de saúde.
Atualmente a gente está na implementação do Extremo Oeste, Oeste e Xanxerê, né? Temos até um projeto junto com a UFSC, com a FAPESC, de avaliação dessa implementação. No entanto, todas as outras regiões, a gente ainda não começou esse processo. E a gente tem todo o passo a passo, como a gente pode estar dando andamento, né? Então, como é que a gente faz essa implementação? A gente realiza um diagnóstico situacional das regiões de saúde, via sistema de dados, então é algo que a gente já tem pronto aqui também, a gente consegue apoiar. Faz a deliberação em comissão intergestores regionais, né? Precisa ter a formação de um grupo condutor regional, e esse grupo condutor, ele vai ter a missão de construir um plano de ação por regional, porque a gente sabe que a gente precisa descentralizar esse serviço, que cada município ele é único, cada unidade é única, cada serviço vai achar a melhor forma, as ações que vão serem feitas nesse serviço. E aí a qualificação dos profissionais de saúde, que entram os cursos do Ministério, que estamos com o curso de hipertensão aberto, né? Hipertensão arterial, em breve a gente vai ter o curso de diabetes, buscar a qualificação desses profissionais para que eles conheçam a linha, conheçam qual que é o fluxo de atendimento do paciente que tem diabetes. Então a gente conta aí com o apoio das regionais, das regiões de saúde, de vocês profissionais, para estarem buscando, né? Essa questão junto com a gente aqui com o Estado dessa implementação da linha de cuidado. O segundo ponto é ampliar e otimizar o rastreamento. Então, a gente precisa buscar essa população que ainda não tem um diagnóstico. E aí a gente precisa ter essa confirmação diagnóstica, que são através dos exames laboratoriais, glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada e o teste de tolerância oral à glicose. E, por vezes, o enfermeiro, ele tem... se a gente deixa tudo o médico centrado, né? Essa questão, a gente não consegue dar andamento no processo, né? A gente tem mais dificuldade de acesso. E a gente precisa pensar em estratégias que facilitem o acesso. Como que essa pessoa chega a ter a confirmação do seu diagnóstico, né? Então, por vezes, tem um rastreamento anterior a isso que a gente precisa focar. Que na nossa linha de cuidado, está lá disponível e é extremamente difundido, está na Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu até deixei aqui o site, convido todos a vocês a conhecer, a fazer o seu registro, né, o seu score a estratificação de risco para ter diabetes, porque ele é um processo, vou até ampliar aqui a tela para vocês conhecerem um pouquinho mais. É um questionário que tem 8 questões e vai gerar um percentual de pontos. E esse percentual de pontos, ele vai dizer se a pessoa é baixo risco de desenvolver, 1 em 100 pessoas, ou discretamente elevado, 1 em 25 pessoas vai desenvolver diabetes, moderado, 1 em 6 pessoas, alto, 1 em 3 pessoas, ou muito alto, 1 em 2 pessoas. Esse questionário ele pode ser aplicado por qualquer profissional capacitado. Então, a gente pode deixar esse questionário ali na sala de triagem. Todo paciente que vem, eu estou fazendo esse rastreamento, otimizando isso, né? Porque são perguntas que a gente já faz para esse paciente. Calculando o risco, a estratificação de risco, eu consigo direcionar ele dentro do serviço para um diagnóstico precoce desse paciente, né? Então, são perguntas bem, pratica diariamente atividade física, daí, né? Com que regularidade come frutas, vegetais e frutas? E isso vai pontuando. E a partir dessa pontuação, vai me dando esse score. Então, todos os profissionais que estão vinculados ao serviço conseguem ser capacitados e desenvolver esse trabalho de rastreamento. Tem o link também da Sociedade Brasileira, que eu deixei disponível aqui, para facilitar o acesso, também tem, né? E eu acho que a gente precisa difundir mais isso, né? Fazer com que esse rastreamento ele ocorra de maneira mais fluida e não só em ações pontuais no processo o dia do diabetes ou um dia que eu faço uma ação específica, não. Preciso ampliar esse rastreamento para o meu dia a dia, tá? Ampliar e otimizar o rastreamento, então também na linha ele traz todo o processo, quem que são a população-alvo, pessoas adultas com 45 anos ou mais, ou nas pessoas que têm sobrepeso, ou em um e mais fatores de risco para o diabetes tipo 2. Então, na nossa linha lá, ele traz essa questão e traz a questão dos exames também, né? Então, traz a questão do rastreamento para o diagnóstico também para a gente tá conhecendo.
E com o diagnóstico, a gente tem 3 importantes grupos, né? E aí algumas recomendações que a Conitec, que é o órgão que regula essa questão do, né, que traz protocolos atualizados, com evidência científica, traz para a gente. Então, assim, pacientes que são assintomáticos, eu vou fazer o rastreamento. Então, o paciente tem 45 anos ou mais, ou tem sobrepeso, ou tem aqueles critérios que estão descritos no slide anterior, eu vou buscar fazer o rastreamento. Paciente que é pré-diabético, eu vou fazer a mudança de hábito de vida e reavaliação dessa resposta. E os pacientes com diabetes tipo 2, que aí está o grande desafio, mudança de hábito de vida e tratamento farmacológico. E aí a gente tem o desafio da adesão ao tratamento, que a gente precisa se aperfeiçoar nesse quesito. E a adesão ao tratamento, né, a gente está falando aí de uma tríade de cuidado que a gente precisa promover no paciente, que é a alimentação adequada, né, saudável e adequada. A gente precisa promover atividade física, os espaços das academias de saúde, preciso buscar esse cenário para, né, para que o paciente, junto com o paciente, eu consiga fazer essa mudança, inserir no dia a dia dele esse processo, e também a adesão ao medicamento. E aqui eu deixei como indicação um curso de autocuidado em saúde, porque faz com que nós, profissionais, entendamos o processo de adesão tem um processo para o paciente aderir, né? Existe uma metodologia de como a gente faz. Porque se a gente só diz assim, faça atividade física, a pessoa, às vezes, aquilo para ela não vai fazer sentido, ela não vai conseguir mudar seu hábito sozinha. Então, nós, enquanto profissionais, a gente precisa buscar ferramentas que nos apoiem para a gente ter mais sucesso nessa mudança de hábito de vida. Tá? E a gente precisa implementar a estratificação de risco. Então, o paciente tem diabetes, eu sou enfermeira já há 15 anos, mais ou menos. E quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava com as fichas, né? Então, os agentes de saúde iam nas casas das pessoas, faziam um cadastro, e tinham as fichas das pessoas que são diabetes na mão, palpável, né? E conseguiam fazer a gestão populacional dessa população, porque conhecia, né, essa população e tudo mais. Com o passar do tempo, essa questão da informatização ajudou muito, né? E a gente caminha para isso, acho que facilita muito. Mas eu percebo na prática, também estou na prática em alguns momentos, que a gente ainda tem uma certa dificuldade de saber quantos pacientes diabéticos eu tenho na minha comunidade, na minha área distrita. Quantos pacientes hipertensos eu tenho? Eles estão compensados? Eles estão seguindo? Ou eu, enquanto, né, enfermeiro, com as minhas questões, atendo só quando as pessoas que vêm na unidade, né? E não faço mais a busca ativa daquela pessoa que é diabética, que não vem mais na minha unidade. Então, a gente precisa aí fazer essa gestão populacional agora com as ferramentas que a gente tem. E o MAC, ele é o nosso pai, né, na questão de doença crônica, na questão de gestão populacional, né? Que ele é um modelo de atenção às condições crônicas que diz como a gente vai fazer essa organização do fluxo, né? Então, ele traz, eu vou precisar olhar os determinantes, vou precisar fazer todo esse processo. E eu trouxe para vocês aqui numa tabelinha que depois, de repente, vocês podem imprimir e deixar visível, aí mais visível no trabalho de vocês, no dia a dia. Mas como que eu faço essa estratificação de risco, né? Então, pessoas nível 1, pessoas sem fator de risco relacionado, né? O que eu vou fazer? Que são basicamente toda a população, né? Ações de promoção da saúde e qualidade de vida, né? E aí uma consulta anual. Aquele paciente que não tem fator de risco, paciente que tem uma saúde em dia, né? É uma sugestão, tá, gente? A questão aqui da consulta é uma sugestão que a gente faz, diverge muito de autores para autores, diverge muito da linha. Tentei fazer um processo aqui mais dinâmico, tá? Pessoas com fatores de risco sem condições crônicas diagnosticadas, né? Então, as pessoas que são nível 2, que eu vou classificar em nível 2, são aquelas pessoas que têm fator de risco, mas eles não têm condição crônica ainda diagnosticada. São pessoas que têm sobrepeso, têm sedentarismo, não têm uma alimentação adequada, tabagista, né? E aí eu vou trabalhar a prevenção das condições crônicas com ações voltadas à mudança de hábito, vigilância em saúde, oficinas, né? Eu vou trabalhar a prevenção desse paciente, vou fazer um autocuidado apoiado para a prevenção desse paciente. Pessoas com nível 3, então, eu tenho diagnóstico de uma condição crônica, essa pessoa já é nível 3.
né? Ela já tem que ser classificada como nível 3. E aí ela vai se beneficiar de ações de autocuidado apoiado, somadas à atenção clínica na PS. Então, essa pessoa ela precisa de um olhar mais direcionado dos profissionais da saúde. Quando ela não está compensada, essa condição crônica, né, uma condição crônica que está descompensada, ou exames alterados, tem complicações associadas, esse paciente já está em nível 4. Né? E se for um caso mais complexo ainda, com risco de internação, ele é nível 5. Então, a gente tem muita dificuldade de estratificar o risco, né? Que nem eu dei o exemplo da gestante, né? É muito estabelecido quando eu tenho muito claro quando é uma paciente de alto risco, quando não é uma paciente de alto risco. E para as pessoas que têm condição crônica, a gente precisa ter essa mesma clareza, precisamos trabalhar com isso para ter essa mesma clareza. Então, porque isso vai fazer a gestão populacional, né? Do processo. E aí, na linha de cuidado, traz exatamente o que eu tenho que fazer com esse paciente, que está nível 2, que está, né? Que está o que é uma gestão de caso. Então, uma gestão de caso é uma população muito pequena. E essa população vai se beneficiar, de repente, de um PTS, de uma gestão de caso, de uma discussão de caso mais direcionada. Então, eu vou fazer a gestão desses pacientes, né? Então, lembrando lá da pirâmide de Mendes, né? Esse trabalho que a gente precisa andar. Então, chegando ao final aqui do nosso trabalho, né? E o nosso último ponto que eu gostaria de colocar para vocês são as ações de promoção da saúde e prevenção de agravo, né? Achei importante trazer a diferença, porque hoje essas duas palavras andam muito juntas, e o que é ótimo, é isso, né? Elas andam muito juntas, mas elas têm um significado e um direcionamento diferente. Quando a gente fala em promoção da saúde, a gente está falando de ações que têm que acontecer de maneira intersetorial, naquele microespaço de social, né? E a gente tem que olhar emprego, renda, habitação, segurança alimentar, saneamento, esporte, lazer, educação, assistência social. Então, a gente tem que promover de maneira intersetorial a saúde dessa população, né? E isso é a promoção da saúde. E quando a gente fala em prevenção de agravos, a gente está focado mais naquela questão de estilo de vida, no rastreamento dessa população. Por que eu trouxe separado essa questão? Porque eu preciso identificar quem é a minha população-alvo para o rastreamento do diabetes. Então, se eu tenho uma pessoa que tem diabetes, que tem sobrepeso, obesidade, hipertensa, eu preciso olhar o ciclo dessa família. Com quem ele convive. Trazer essa população para a prevenção de agravos. É essa população que vai se beneficiar das ações de prevenção de saúde. Porque é uma população-alvo. Ou quando eu faço uma ação né, voltada para uma determinada população, para uma determinada doença, eu tenho um objetivo, né? Então, eu tenho que ser mais assertivo. Esse exemplo que eu trouxe, ele já acontece, tem estudos que trazem, né, é uma prática exitosa, que se eu for mais direcionado para essa população, eu tenho grandes chances de ter diagnósticos de condições crônicas nessa população. Então, eu vou fazer uma ação de prevenção de agravos voltada para determinado local de saúde, para determinada população, eu vou chamar determinada círculo familiar, vou promover dentro das pessoas que têm diabetes, aí que estão com nível 4, uma interação maior, uma investigação, vou promover que eles tenham acesso aos exames com mais facilidade, né? Vou fazer esse rastreamento. Então, é uma ação de prevenção mais voltada para diagnóstico de risco cardiovascular, de hipertensão, de diabetes. Porque o que a gente percebe hoje, né? A gente está muito focado, o que é legal, o que é bom, né? Focado nas ações de qualidade de vida, em mudança de alimentação, em atividade física. Isso é muito bom, esse é o caminho. A gente precisa falar de saúde, né? Mas a gente também precisa falar de prevenção de agravos. E a gente precisa ser assertivo nessa prevenção de agravos, né? E esse exemplo de trazer, assim, de fazer com que ações que os agentes de saúde podem fazer por microáreas, trazer essa população, né, que eles consideram círculo de social dessas pessoas que têm condições crônicas, né, que têm sobrepeso, que têm obesidade, que são sedentários. Então, a gente vai fazendo ações, pequenas ações, né,
que vão ter um grande impacto e vão ser mais assertivas no diagnóstico dessa população. Tá? E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês uma questão de material. Tá? Hoje em dia, a gente tem, o Ministério traz muito mastigado para a gente, assim, dados, e principalmente esse manual aqui, esse instrutivo, eu gostaria muito que vocês abrissem, que vocês conhecessem, porque ele traz diversas ações que podem, já pensadas, já esquematizadas, materiais para você só xerocar e distribuir para a população. Ações que vão ser mais assertivas nesse processo. Então, a gente não precisa, às vezes, pensar, parar, né, inventar situações, dinâmicas, como que a gente vai fazer e tudo mais. Esse material que eu trouxe aqui, até esse volume 2 está um pouco desfocado, mas esse aqui, ele é voltado para a hipertensão. Eu até trouxe aqui um protocolo de uso do guia alimentar para a população brasileira, para as pessoas que têm diabetes. Né? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele está ali. A gente não só teve um ou dois exemplares que vieram impressos, mas a gente tem mais essa difusão do material em PDF, né? Que a gente consegue ter acesso, conhecer. São materiais todos de 2022, pensados estritamente para que a gente consiga agilizar esse processo, né, de ações que a gente vai fazer. Tá? Então, desse último bloco, eu queria destacar isso. Ações de promoção e prevenção são diferentes, precisamos focar nas duas ações, precisamos ser assertivos nessa população de prevenção de agravos, então, buscar as pessoas que a gente já sabe que tem fatores de risco relacionados, buscar as pessoas de convívio social, fazer ações voltadas para a prevenção de agravo. E o material que eu trouxe para vocês aqui para apoiar nessas ações que vocês podem desenvolver. Tá? Vou passar a palavra para a Ana, né? E enquanto a Ana está abrindo a sua câmera, deixa eu ver aqui na minha listinha se eu falei tudo. Era isso. Só para finalizar e para dar essa introdução também para a Ana, assim, a gente tem essa questão dos protocolos, né? Para a gente sempre se apropriar dos protocolos, da requisição dos exames. E enquanto Secretaria de Saúde, nós estamos em parceria com o Corém aqui de Santa Catarina, né? Buscando, o Corém já vem há alguns anos divulgando os protocolos de enfermagem para a implantação nos municípios dos protocolos de enfermagem, né? Que vai facilitar muito o acesso da população. E esses protocolos, muitas vezes, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério da Saúde, eles trazem uma ferramenta muito grande, né, para os enfermeiros que estão aí na ponta prescrever exames, né, inclusive. E é um indicador que a gente vai falar da hemoglobina glicada. Então, nós, enquanto enfermeiros, a gente tem respaldo técnico para estar fazendo isso. Por vezes, o que acontece? Quando eu solicito o exame, chega lá e o laboratório ele não aceita, não paga esse exame, né? Então, é uma discussão que a gente ainda precisa avançar, ainda precisa colocar essa questão em pauta com os gestores, para que os gestores façam essa adesão aos protocolos, respaldam os profissionais enfermeiros nessa solicitação de exame, porque vai impactar diretamente no indicador, né, que a Ana vai falar. E depois, qualquer coisa, a gente também pode amadurecer essa questão do fluxo com vocês, né, com os municípios que tiverem interesse, a gente pode estabelecer essa questão do fluxo, o que precisa fazer para que tenha esse dado. Ana, está contigo. Obrigada. Olá, pessoal. Então, para a gente pensar, né, como que a gente pode estar cuidando, né, dessas pessoas no território. O nosso momento aqui vai ser breve, mas a proposta, como a Priscila já colocou, da gente também ter esse momento junto a cada município por regional, né? Então, assim, Priscila já deu um spoiler falando sobre a questão de base populacional. É importantíssimo, né, que a gente conheça cada subpopulação, quem são meus gestantes, quem são meus hipertensos, quem são meus diabéticos, qual a minha população vulnerável dentro do meu território, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção, né? Eu sempre falo que isso é fazer saúde da família. Se a gente não está conseguindo fazer isso, a gente
ainda não chegou a estar fazendo saúde da família, né? Então, eu vou falar um pouquinho de registro, vou falar um pouquinho dos indicadores, e aí para depois a gente estar abrindo para os debates. Eu vou falar um pouquinho, que eu acho que é importante, né? Anteriormente, as unidades de saúde, como é que era a prescrição, né? Se a gente passar até os hospitais também, né? As prescrições eram manuais, né? E em 2013, né, teve toda essa proposta de ser uma produção a partir de todo o registro do profissional ser pelos prontuários eletrônicos, sejam eles próprios, né, ou privados, ou o SUS, né, que eu acho que é um grande avanço, para que a gente sempre possa ter todas essas informações. Então, o SUS, atenção primária, é uma estratégia, né, que foi pensada a nível nacional, e é muito importante porque, assim, o prontuário, ele traz todas as informações para a gente referente dado epidemiológico, dado socioeconômico, demográfico. Então, assim, é muito importante que a gente, enquanto profissional, enquanto gestores, a gente saiba acessar todos os relatórios, né, possíveis que o sistema de informação traz. Aqui eu trouxe o e-gestor, só para a gente entender que o e-gestor é uma plataforma, né? Não sei se todos já acessaram, a Gestora B. É uma plataforma que dá acesso a vários outros sistemas e nele a gente consegue ver também todos os programas que são da atenção primária, né? E nele a gente consegue ver relatórios tanto de acesso público e de acesso restrito, para que nos auxilie na organização do planejamento do nosso serviço, né? E aí eu digo também que o profissional que está na ponta é importantíssimo que saiba acessar esses relatórios, até para saber se toda a informação que do dia a dia, dos atendimentos, das visitas domiciliares, dos procedimentos, se eles de fato estão subindo, né, para o CISAB. E lá no CISAB a gente tem os indicadores de desempenho, né? Que aí tem como a gente saber, e também tem como a gente saber tudo que a gente produz se está subindo. Aqui uma pequena demonstração referente ao sistema de informação, para quem tem a SUS e para quem utiliza sistema próprio. Essa escolha de ter a SUS ou sistema próprio é uma escolha do gestor municipal, né? E aí sempre vou reafirmar que o SUS hoje é um prontuário avançado, a cada momento tem melhorias, né? Hoje mesmo já saiu mais uma atualização do SUS, então assim, e é um sistema público, né? Gratuito. Então, todo o sistema, ele, na verdade, todas as informações colocadas tanto no sistema próprio ou no SUS, ele vai para um centralizador, ele vai para um centralizador municipal, né, que não é o SUS, depois vai para o nacional, aqui também atualmente já está indo para o estadual, vai para o CISAB e vai para a Rede Nacional de Dados em Saúde, né, que foi instituída em 2020. Então, é muito importante a gente saber, enquanto profissional, se a gente, de fato, está registrando corretamente, né, tudo que a gente faz na unidade. Aqui, como eu falei para vocês, é a plataforma do e-gestor. É a plataforma do e-gestor, e aqui vocês podem estar vendo que são todos os programas, né, da atenção básica. Ana, só para te falar, eu estou passando os slides para ti, tá? Então, tá. só pode me dar um sinal. Tá bom. É porque eu acho que quando tá... pode passar, por favor. Aqui é como chega na plataforma do e-gestor. Só digitar ali no Google. Pode passar, por favor. Aqui é a plataforma. Pode passar, por favor. Aqui são os relatórios públicos. Esses relatórios públicos, porque tem dois tipos de acesso, tem acesso a relatórios públicos e acesso a relatórios restritos. Pode passar, por favor.
Aqui eu já estou colocando, sinalizando onde que é o restrito. Pode passar. Vocês podem observar que o acesso restrito tem muito mais relatórios do que o acesso público. É muito importante que seja, não, aqui nosso público é variado, né? Então, assim, que os coordenadores de atenção básica, os coordenadores de UBS tenham esse acesso, né, como gestor do programa municipal, para que ele possa estar tirando relatórios, né, e fornecendo aos profissionais. O CISAB, na verdade, ele tem todas as informações, né, que são colocadas nos prontuários eletrônicos, seja SUS ou seja sistema próprio. Eu reforço isso, tá? E aqui vocês podem ver que tem, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, para quem nunca acessou, então, né, deseja a partir de agora acessar. Esse relatório de validação, que é o primeiro à esquerda, né? Ele fala sobre toda a produção, todo o envio que é feito, seja ele diário ou mensal, né? Isso depende de como está sendo a transferência de dados direto para o centralizador nacional e estadual, mas é muito importante porque nele a gente consegue visualizar minimamente se tem algum registro, né? Se algum registro, tanto do CINES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do CBO do Profissional, que é o Cadastro Brasileiro, né, de Ocupação, do Cartão Nacional do SUS desse profissional, e se a equipe que esse profissional está, se está certa ou não, né? Então, ele aponta para a gente duas informações, tanto a informação do CINES e tanto a informação de produção, né? E se tiver qualquer inconformidade, ele aponta para a gente. Esse a gente consegue acessar tanto no relatório público e no acesso restrito. Ana Laura, eu vou Oi. eu vou tentar passar a função de apresentadora para você, porque daí tu consegue manipular os slides, tá bom? Tá bom. Só deixa eu ajustar isso aqui, só um momento. Deu, vê se você está habilitada. Tá, perfeito. Sim, obrigada. O cadastro vinculado, que só aparece no o cadastro vinculado. Ele é um relatório que ele aparece, que ele é muito importante, porque nesse relatório ele diz todos os usuários por equipe e ou por unidade, por equipe, tem como você selecionar da melhor forma possível. Dá para vocês verificarem cada usuário de vocês. É bem interessante esse relatório, né? E dá para puxar um relatório que aí sai por idade, sai por vulnerabilidade, e contém também a última data de atendimento desse usuário. Então, eu digo que esse relatório é o mapa da mina, porque ele tem tudo da nossa área de escrita, tá? É um relatório muito importante que todos os profissionais acessem para, de fato, fazer essa gestão de base populacional. Esse relatório aqui de pesquisa vínculo do cidadão é um relatório bem interessante, porque, principalmente quando a gente responde algum Ministério Público, né, ou precisa saber se vou dar um outro exemplo, se aquela gestante que se mudou do meu território, se ela já está sendo assistida em outra unidade, a gente consegue visualizar se ela já teve atendimento, tá? Se ela já está em atendimento. Eu não consigo ver o que ela está fazendo, mas eu consigo saber que ela já está vinculada a outra unidade e já foi atendida. Então, acho que é um relatório bem bacana, interessante. Esses cadastros não validados, ele é um relatório de cadastros com inconsistências ou de pessoas que já saíram do meu território e estão vinculadas a outra unidade. Esse aqui é um relatório muito importante, porque eu vou falar sobre isso, né? Apesar da gente saber que todas as equipes trabalham bastante, né? E referente a atendimento,
É importante a gente, quem tem prontuário privado, é importante sempre ter essa base desse relatório aqui, porque te dá também múltiplos cadastros daquele usuário, né? Ele vai aparecer se ele ainda estiver vinculado à sua equipe, vinculado a outra unidade. Então, é importante para fazer a limpa de cadastro na base, né, local. Aqui o relatório de vacinas registradas no ESUS, que dá para a gente ver diariamente as vacinas que sobem, as que não sobem, as que já estão na base da Rede Nacional de Dados de Saúde. É bem interessante esse relatório, só que ele não dá, ele dá quantitativamente, ele não dá nominalmente. Esses aqui todos que eu falei anteriormente dá nominalmente. Os indicadores de desempenho, que vai ser o nosso foco hoje, tá? A gente vai falar especificamente sobre o indicador 7, que é de diabetes, né? O apoio ao cuidado, que é um relatório bem interessante para acompanhamento dos quadrimestres para criança e gestante. Ele dá para frente e não porque o indicador de desempenho, como eu sempre falo, ele finalizou. Passou o quadrimestre, ele finalizou. Né? Mas o apoio ao cuidado, ele te dá para frente. Ele te dá todos os usuários que você precisa acompanhar no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, no terceiro quadrimestre de 2023. Criança e gestante. Tomara que o Ministério também faça isso com a questão do hipertenso diabético, né? Isso patológico seria bem interessante, mas dá para fazer também pelos indicadores de desempenho, né? Aqui é porque o N é maior, né? Se a gente pensar no hipertenso, diabético e no citopatológico, né? Aqui é saúde e produção, que eu vou estar falando um pouquinho também, como que vocês puxam essa questão das atividades, né? E isso é um ponto que aí a gente precisa melhorar nosso registro, que vocês talvez vão se assustar com os dados que foram levantados. E aqui de atividade coletiva, né? Aqui eu já entrei direto nos indicadores de desempenho. É muito importante ter uma nota técnica. Essa nota técnica, ela é uma nota técnica explicativa, ela fala de cada indicador e todo relatório do CISAB, ele tem uma nota técnica. Eu sempre falo também que é muito importante, tanto para os profissionais, né, principalmente para os gestores, coordenadores de atenção primária. Olhem, leiam essas notas técnicas, né? Elas dizem os critérios, ela fala que elas dão os pulos dos gatos, assim, elas mostram várias coisas que às vezes no dia a dia a gente não consegue observar. E esses guias de preenchimento do ESUS ou do prontuário privado ou próprio, eles são, eu falo que tem que estar na mesa, né, de todo profissional, seja dentista, médico, enfermeiro, do agente comunitário. É um passo a passo bem descritivo, a gente vai estar demonstrando ele aqui, para se atingir os indicadores, né? São esses 3 aí, dá para baixar, imprimir, 24 páginas, se não me engano, 24, 25. A nota técnica são 3 ou 4 páginas, então é muito importante que vocês possam ter. Esse é bem fresquinho, ele é de agosto de 2022, está muito, muito, muito bom, está bem mastigado. Então, acho que é um material, como eu falei, né? Hoje em dia tem essa facilidade da informática, né? E da gente ter acesso a vários documentos, nacionalmente e mundialmente, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? E saber o que a gente usa, obviamente com critérios, né? Então, os documentos do Ministério estão muito bons, assim, é importante que a gente se aproprie, né? Desses guias. Eu queria mostrar para vocês que quando a gente faz os indicadores, e aí eu volto a dizer, provavelmente vocês vão me perguntar isso no final, mas eu só estou dando meu tempo. E quando a gente faz essa puxada, entra no CISAB e entra nos indicadores de desempenho, tem um pulo do gato aqui. Aqui vocês vão observar que todos os indicadores, isso aqui é
Isso aqui tem que entrar com a senha de gestor do programa municipal, tá? Para que possa ter acesso. E aqui a gente consegue ver os percentuais desses indicadores, né? Vocês estão vendo aqui, dessa OBS. Eu coloquei aqui, ó, clicar somente no CNAES INE, clicar no único quadrimestre e o bom é que todos esses relatórios eles também dão em Excel, né? Então tem como a gente manipular e fazer várias planilhas, né? Fazer uma lista da forma como a gente desejar. Ver em tela. Ver em tela. O que diferença apareceu daqui para aqui? A lupa, tá? Ana, isso é o diferencial? É o diferencial. Qual é o diferencial? Aqui eu coloquei visão geral e aqui eu coloco somente o indicador. Então, para ver os percentuais com a lupa, que essa lupa vai dar a listagem usuário para o usuário, para o profissional ou gestor que estiver acessando, tem que fazer esse passo a passo, colocar somente um indicador, somente um quadrimestre, que tem como a gente verificar nesse painel aqui vários quadrimestres ao mesmo tempo, para a gente verificar a lupa, tá? E aqui, o percentual. Importante falar, numerador, total de usuários cadastrados e vinculados à equipe de saúde, né, ou de atenção primária, que foram acompanhados no quadrimestre. Então, na verdade, aqui eu tenho 18 e 34. E no denominador, eu tenho 99, né, que é o total de usuários cadastrados e vinculados à equipe de saúde da família. Quando a gente clica na lupa, a gente verifica, como eu disse para vocês, o nome individual, né, que são os dados sensíveis. É importante que sempre quando vocês forem clicar, vai aparecer aquela mensagem da Lei Geral de Proteção de Dados, né, da LGPD. Vai aparecer o nome, nominalmente, vai aparecer o CPF dessas pessoas, o Cartão Nacional do SUS, a data de nascimento, como vocês estão vendo aqui, e a data de atendimento individual e solicitação, se foi feita a solicitação de hemoglobina glicada ou não. Ana, o que quer dizer essa condição avaliada, essa condição referida? Todo mundo que entra nessa listagem são pessoas que são avaliadas, né, e colocadas lá pelo médico ou enfermeiro como que são diabéticas, né, pelo CID ou pelo CIAP, ou autorreferido. O que é autorreferido? É pelo cadastro individual da pessoa, tá? Então, o agente comunitário que faz esse sim ou não. O que eu sempre oriento? Quem tiver aqui como sim, sim, a quarta pessoa, sim e tiver não, é onde a gente precisa fazer nossa busca ativa para, de fato, saber se essa pessoa ou teve um episódio, né, em algum momento, porque, assim, aqui está falando que ela não é. Ela tem uma condição que ainda não foi avaliada, tá, pessoal? Então, assim, é muito importante, de fato. Se, de fato, já foi avaliado, eu creio que não, porque não tem nem data de atendimento aqui, eu acho que isso aqui é um dever de casa, assim, deixar para que, de fato, se saiba todos que são autorreferidos e ainda não têm condição avaliada, fazer essa busca ativa para, de fato, saber se essas pessoas são ou não são diabéticas. A Ana, de fato, consultei o seu João, o agente comunitário colocou como sim, né, no autorreferido, e está como não. Né? Eu sempre falo isso assim, como é que ele vai sair disso aqui? O agente comunitário tem que tirar esse não, colocar não aqui, tá? E aí ele vai sair dessa listagem de autorreferido, tá, pessoal? Então, assim, eu digo, como falei, que é um mapa da mina, porque o sistema ele já te dá muitas informações. Agora, como
a gente utiliza essas informações para o nosso planejamento e para, de fato, a gente fazer esse rastreamento e diagnóstico da população que a gente precisa otimizar. Isso aqui é uma otimização que eu estou mostrando para vocês, né? Então, antes a gente fazia como? Uma listinha de Google Drive, né? Pelo menos lá na unidade era assim, uma listinha de Google Drive, quando tinha esses relatórios, quem era hipertenso, quem era diabético por microárea, né? Agora, não. A gente tem como buscar todas essas informações já estão prontas, é fazer gestão de listas prontas, que saem em Excel, tá, pessoal? Vou mostrar aqui a versão que sai em Excel para vocês. Deixa eu ver se eu anotei. Essa aqui é a versão que sai em Excel. Então, tem como vocês olharem. Ana, essa lista aqui também sai para hipertenso, para compositológico, sai tudinho. Mas, como eu falei para vocês, tem que ser no acesso restrito e no perfil gestor do programa municipal. Gente, isso aqui, eu acho que quando a gente fala de gestão de listas, a gente precisa se apropriar cada vez mais, né? Saúde da família, a gente precisa saber quem são, quantos são, né? Se já estão estratificados, se não estão estratificados, se já fazem acompanhamento nível secundário ou não, ou se necessita fazer acompanhamento. Isso aqui eu digo que é um caminho que a gente precisa se habituar, colocar na nossa rotina, né? Peçam ajuda para os agentes comunitários, faz um planejamento para vocês zerarem todos esses autorreferidos e avaliados, para que, de fato, todas as pessoas que estão ali, né, que ainda não foram avaliadas, que sejam avaliadas. E se, de fato, elas não forem, só solicitar que o agente comunitário retirar o sim, ou seja, passar ali no não, no autorreferido, que ele vai sair da listagem. O que pode acontecer, se não tirar daqui, ele vai contabilizar como um usuário diabético, na verdade ele não é diabético, né? Então por isso que eu falei que precisa fazer a busca ativa, fazer atendimento para saber de fato se a pessoa é ou não é. Eu acho que isso aqui impacta em várias coisas, né? Quando a pessoa é diabética, eu acho que impacta na questão de como que de fato a gente está fazendo essa gestão do cuidado completo, né? E aí eu vou até avançar. Como é que desses aqui, de todos esses hipertensos, de todos esses diabéticos, quais têm avaliações, né? Aí estou falando avaliações dos pés, quais têm avaliação do fundo de olho, quais têm necessidade de curativo, né? Isso foi uma coisa que a gente observou muito no momento que, lá na unidade que a gente teve algumas questões, a gente observou no município que teve um maior índice de amputação, né? Então, acho que é muito importante que a gente saiba. Outra coisa é referente à solicitação de hemoglobina glicada. Eu solicitei esse mês, ele fez o exame, como é que esse exame volta? Como é que essa gestão de exames para dentro da unidade? Né? Os médicos, enfermeiros olham esses exames, qual o tempo de devolutiva? Tem alguma planilha para sinalizar quem vai ser chamado primeiro por estar descompensado? Isso tudo é importantíssimo. Essa lista aqui ela já serve para vocês fazerem outras complementações, né? Vou chamar o seu Antônio, o seu primeiro, porque ele está descompensado e eu preciso vê-lo antes do que aqueles outros 10, né? Que os exames também já chegaram, mas estão compensados. Então, assim, importantíssimo que a gente tenha essa gestão de listas. Outra coisa que no município que eu trabalhava e era bem interessante, a gente recebia uma listagem mensal, o laboratório era privado, a gente recebia uma listagem mensal com todas as hemoglobinas alteradas, né? Ou seja, todos solicitados e vinham em alertas alterados. Isso é muito interessante para a gente fazer, de fato, essa gestão do cuidado com mais presteza, né? Então, acho que é muito importante que a gente possa estar fazendo esses ajustes para que a gente possa, de fato,
tá cuidando das pessoas no tempo certo, né? Bem, aqui eu já passo para outro relatório, que é aquele relatório de atendimento ou de visita, né? Esse relatório aqui é acesso público. E nesse relatório, a gente consegue ver exatamente o que está saindo na produção, ou seja, os atendimentos que os médicos, enfermeiros, dentistas, as visitas domiciliares, ASBs, TSBs, tudo. A gente consegue ver tudo que é feito a partir desse painel. Tá? Então, é um painel bem interessante para que a gente possa estar verificando se de fato a gente está subindo a nossa produção. Aqui é ele completo. Aqui é o mote que tem que fazer, né? Que é o município, ali por CID. E aqui embaixo vem, a gente coloca os CIDs. É bem interessante quando a gente coloca os CIDs. Aqui aparece 72, vocês vão ver que são 72. Tá vendo? 72, ó, que aparecem diabetes. Só eu ter digitado aqui. Aparece sempre os CIAPs primeiros e depois os demais. Aqui a gente fez uma busca dos últimos 3 meses, fevereiro, janeiro e dezembro, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro, dos 13 municípios com mais de 100 mil habitantes. Né? E aí, o que a gente pode observar? Quem digita o CIAP, enfermeiro, certo? E quem digita o CID é o médico. E a gente está com muitas questões de registro, né? A gente pode pegar aqui, ó, alguns municípios que estão praticamente zerados, né? Zerados. Gente, isso aqui é um painel mega interessante para a gente ver o quanto que a gente ainda é falho, né? Na questão de registro. Quando a unidade que eu trabalhava e a gente lá tinha, na verdade, 21 indicadores, a gente saiu, na verdade, do prontuário, a gente saiu do prontuário de papel e foi para o prontuário SUS. Na verdade, a gente foi primeiro para um privado, depois a gente foi para o SUS. A gente colocou alguns lembretes, né, para os médicos, para os enfermeiros, para os dentistas, com o CID, né, mais utilizados por linha de cuidado, para que, de fato, eles pudessem registrar corretamente. Gente, vocês podem até falar assim, Ana, mas isso é uma viagem, não é viagem não. É muito importante. Depois, segue, depois faz com facilidade. Né? É uma questão de se habituar a fazer. Né? Então, a gente colocou ou na base da mesa ou na base do computador e funcionou bem. Assim. A gente tinha lá era uma das unidades que fazia essa produção, né, para colocar a produção bem. Assim. Então, é muito importante que a gente crie estratégias junto à equipe para que a gente possa estar melhorando, né? E fazer, assim, educação permanente com os profissionais para falar sobre registro. Né? Eu colocava todos os meus profissionais na sala dos agentes comunitários, lá que eram 8 computadores, e fazia educação permanente com eles, 2 em cada computador, e fazia, né? Eram 8 equipes. Então, assim, é muito importante que a gente alinhe conhecimento, né? Só dessa forma que a gente vai melhorar esse visual aqui, né, desse relatório de atendimento. Outra coisa que é importante, aqui, novamente, só que acrescentamos o diabetes em gestantes, aqui que é a última coluna. O profissional, o gestor, consegue ver esse relatório, tá, pessoal? Então, é muito importante que a gente olhe. Aqui, vou falar sobre a questão da nota técnica, que eu falei para vocês, né, que está lá.
E é importante que a gente se aproprie, saiba sobre essa nova técnica, o que é método, o que é parâmetro, né? Uma coisa que chama bastante atenção é, como eu falei aqui para vocês, da condição avaliada e autorreferida, né, pelo cadastro individual, e aqui a solicitação, ó. Ele grifa realizada por enfermeiro ou médico da APS nos últimos 6 meses, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. O que que diz cada indicador, né? Mas esse aqui é um dos... outra coisa que eu trago com muita importância, né? Agora a gente está fazendo uma qualificação com os gestores da APS, né, dos 295 municípios. A gente tem reforçado sobre a questão dos cadastros, né, junto às GERSAs. A gente tem reforçado junto das inconsistências, né? Então, os dados enviados pelo município são submetidos aos processos de validação que podem ocasionar invalidação de fichas por inconsistência de cadastro, né? Ou do cadastro do usuário, ou do cadastro do profissional, ou do cadastro do estabelecimento. Por isso que eu falei que aquele primeiro lá que eu falei para vocês de validação, ele mostra tudo. E o do usuário é aqueles não validados. Então, assim, é importantíssimo que os coordenadores de equipe, enfermeiro, os coordenadores de atenção primária e gestores saibam que tem que tirar essas inconsistências de cadastro, seja de usuário, seja do estabelecimento, seja do profissional. E tem o caminho para fazer. O gestor te dá esses caminhos, né? E quem tem a SUS também dá esses caminhos. Aqui é sobre aquele... Eu já vou finalizar. É sobre aquele guia que ele dá o passo a passo. É bem interessante estar vendo com os profissionais esse guia, né? O primeiro aqui ele fala de cadastro, aqui é a condição referida, ó. Tá vendo? Que o agente comunitário preenche. E aqui depois ele faz para o atendimento individual que é feito pelo enfermeiro ou pelo médico. Outra coisa, importantíssimo, esses CIDs aqui, ó, como eu falei para vocês, né? E os CIAPs estarem à vista, coloca os principais. Né? É importante que os profissionais saibam quais são os CIDs e CIAPs por indicador, por linha de cuidado. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar avançando. Isso aqui é só para a gente ter um impacto, que me gerou impacto. Da morte, né, que a gente tem por diabetes mellitus no estado, né? Então acho que é algo que a gente precisa. Aqui são pelas DCNTs, né? Que é importante que a gente olhe e entenda. E só vem aumentando, né? 2018, 2019, 20, 21, 22, né? 23, óbvio, não está fechado, porque estamos no ano corrente. Então, eu acho que isso mostra também, né, qual é a forma do nosso cuidado, como a gente está cuidando desses diabéticos, né? Então, só para a gente ter um olhar mais crítico quando a gente estiver, né, face a face com uma pessoa que tem uma doença, né, uma condição, e não uma doença, uma condição crônica. Então, é importante que a gente tenha um olhar diferenciado, até porque a nossa população tem uma expectativa de vida, né? Está tendo hoje, graças a Deus, uma expectativa de vida maior. Então, será que a gente, quanto estratégia, a gente está preparado para estar, ou a gente está cuidando, de fato, dessa população como deveria cuidar? Aqui são as internações por condições sensíveis à APS. Tem um painel que eu vou mostrar para vocês como vocês acessam esse painel, mas tem aqui o link também. É um painel da DAPS, que foi produzido, né, pela coordenação de monitoramento e avaliação. Está bem interessante, tem várias coisas que vocês podem ver por município de vocês, por equipe. Então, assim, a gente consegue identificar. Mas como o nosso tema hoje é diabetes, aqui
né, é a quinta causa de internações, né, condições sensíveis à APS, então é importante a gente saber como é que a gente está de fato assistindo essa população, fazendo o atendimento, né, longitudinal dessa população, essa subpopulação, então é importante que a gente olhe para ela. Primeiro, quem são, quantos são, estão estratificados, não estão estratificados, quem já está no nível secundário, está tendo acesso a esse nível secundário, né? Quem precisa de nível terciário está tendo acesso a esse nível terciário. Então, assim, lembrando que a atenção primária é coordenadora do cuidado, né? Então, a gente precisa saber como está também o caminhar desse usuário, se estar também fazendo acompanhamento no nível secundário ou terciário, né? Aqui é o painel, como eu falei para vocês. Eu vou mostrar rapidamente só como vocês acessam, para que vocês possam estar acessando ele. Deixa eu ver aqui, eu acho que precisa ser habilitado. Estão vendo? Então, né? Aqui vocês acessam, clica aqui, ó, coloca DAP 6 Santa Catarina. Aqui vocês vão em coordenação de monitoramento e avaliação da PS. Esse é o nosso painel. Tem vários, né? Aqui, esse terceiro indicador 3 é o indicador, né, da taxa de internação, aquele que a gente demonstrou. Eu tô com... Deixa eu ver se eu consigo fazer Eu já vou fazer um que eu tô aqui aberto. Esse aqui que eu vou mostrar dos indicadores, né? Esses são os indicadores dos 13 municípios, né, acima de 100 mil habitantes. Então, aqui fica, né, para tu ver, ó, 4%, 26%, né? É importantíssimo a gente saber, todos esses municípios são prontuário próprio, né? Então, precisa sempre estar monitorando, verificando por que não está subindo essas inconsistências, provavelmente é questão de cadastro, tá? E aí pode ser cadastro do usuário, inconsistência de cadastro do usuário, porque é o seguinte, o cadastro, como está com inconsistência, sobe para a produção, mas não vai subir para o indicador, tá? Então, é muito importante que a gente faça o rastreamento, porque que não está subindo. Eu acho que é isso que a gente queria estar mostrando para vocês. E tomara que a gente possa estar fazendo esse momento também, né, junto às GERSAs, e que, né, a gente possa estar acessando cada vez mais e estar cuidando melhor, né, dessa população de diabetes. Perfeito, Ana Laura e Priscila, obrigado pelas falas de vocês. Acho que vocês fizeram uma organização muito boa da atividade, né, da condução do tema, com a Priscila conseguindo abordar bem as questões introdutórias relacionadas à diabetes, e a Ana Laura depois passando as questões específicas dos registros, diagnósticos e uso disso tudo para o planejamento das ações relacionada ao cuidado e atenção às pessoas com diabetes. Priscila, você foi fazendo alguns comentários no chat aqui enquanto a Ana Laura foi falando. Eu vou resgatar alguns deles que eu acho que são importantes. E aí eu quero aproveitar e perguntar para quem está conectado conosco. Primeiro, eu fiz essa pergunta no chat lá durante a fala da Priscila, eu acho, e me deixaram no vácuo. Eu vou tentar de novo. Eu queria ouvir de vocês aí, dos municípios, como que vocês percebem essa realidade, as dificuldades do processo de registro
nos municípios de vocês, como que isso tem acontecido ou não tem acontecido, e que estratégias vocês entendem que poderiam ser qualificadas para a gente melhorar as questões de registro, diagnóstico e planejamento relacionado ao cuidado do diabetes. E aí quero deixar isso com vocês. Aí eu vou pedir para que vocês se manifestem no chat, digam o município de onde vocês são, façam esses comentários, que eu acho que isso é importante para a gente também. E eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta para todo mundo que está nos escutando, se vocês tinham familiaridade e conheciam os sistemas que a Ana Laura apresentou para a gente, o quão familiar foi tudo isso que a Ana Laura apresentou para a gente agora nessa segunda parte dessa nossa atividade, dessa nossa web, tá? Então, eu vou deixar essas duas perguntas no ar e espero muitas contribuições de vocês, enquanto eu vou lançando aqui algumas questões para a Priscila e para a Ana Laura. E já comentaram aqui no chat, é verdade, a Ana Laura nos informou no início da atividade, quando a gente estava fazendo os nossos preparativos, que ela está positivada para a Covid. Então, ela está um pouquinho aí resfriadinha desse processo, mas está tudo bem com ela. E aí, agradecer também a disponibilidade dela de estar aqui conosco mesmo nessa situação de saúde, viu, Ana Laura? Bem, a Priscila colocou ali no chat uma coisa que eu entendo que é muito importante. A Priscila colocou o seguinte: é interessante criar um fluxo dentro do município para envio dessas listas com frequência para a equipe. Facilita a gestão de cuidado da população. E aí, Priscila e Ana Laura, eu quero pegar essa fala da Priscila para que vocês possam qualificar essa informação e trabalhar melhor essas questões relacionadas à importância mesmo da criação desses fluxos e da troca de informação relacionada a essas, dessas listas para a melhoria do cuidado. Posso falar? Posso? Não, vamos falando junto, Pri. Eu acho que assim é muito importante, né? Como eu falei, a gente fazia isso no papel, no caderninho ou no Google Drive. A gente tem que utilizar isso, essa informação é mega importante, né? E tá pronta, né? Porque eu acho que assim, porque às vezes eu tenho a impressão que a população não conhece. A população aí tô falando profissional e gestor, né? Eu acho que são ferramentas muito, muito importantes para fazer a gestão do cuidado. E aí falo de qualquer, né, linha, né? Então, de cuidado. Então, acho que é muito importante que a gente se aproprie e não fique perdendo tempo, já que a gente tem questões prontas, né? E aí eu vejo, pelo menos no que eu tenho orientado, que essas listagens sejam repassadas, né? Nessa qualificação dos gestores, que sejam repassadas diretamente para quem faz coordenação do cuidado, né? Sejam enfermeiros e os médicos das equipes, né? Que sejam mensais, para que, ou então, porque no próprio sistema pode também fazer com que aquele enfermeiro ou médico tenha acesso a essa lista diretamente do CESAB, tá? Então, eu acho que isso depende de município para município, né? Mas eu acho que é algo que, assim, a gente precisa ter acesso. Ele não vai mudar nada do sistema, ele consegue visualizar ele virando gestor, gestor do programa municipal no CESAB. E isso facilitaria, ao meu ver, essa questão da coordenação desse cuidado de uma forma geral dentro dessa equipe, dentro dessa unidade. Eu quero falar um pouquinho também, porque assim como vocês, eu também sou da assistência, né? Estou ali na ponta, e nós, enquanto profissionais lá da assistência, da ponta, a gente tem contato com o prontuário eletrônico, seja, né? Se é público ou privado, a gente tem contato, faz o registro do paciente, e nem sempre, se tu não é coordenador da unidade, nem sempre você está em contato com uma lista, ou faz essa gestão, ou você entende que isso já tem que vir mastigado, às vezes, do gestor, e tudo mais. Então, assim, não é tão familiar assim para muitos profissionais, por incrível que pareça, mas eu sei que não é familiar, conhecer o CESAB, conhecer o gestor, sabe que existe, mas às vezes não manuseia ele no dia a dia. E aí, para quem não manuseia ele no dia a dia, muitas vezes assim ele acaba se tornando uma ferramenta de difícil acesso, da gente imprimir essas listas, ter essa gestão, ter essa visão, que a Ana Laura nos trouxe, né, com tanta facilidade, tantos caminhos, tantos pulos do gato, que nem a Ana Laura falava para a gente, né? Isso aqui é importante, faz assim. Então, às vezes, nós, enquanto
enquanto a gente pode dar esse apoio. No entanto, pelo sigilo dos dados, muitas vezes esses dados eles estão disponíveis no município. Nem sempre a gente tem acesso, enquanto Estado tem acesso, porque não, esse Estado ele está lá regionalizado no seu município, né? Então é importante que dentro do seu município tenha alguém, ou seja o gestor, que tenha acesso ao relatório completo, que se especialize nisso, que busque se especializar para fazer essa gestão, né? E conseguir fazer com que essas listas efetivas cheguem na população, nos profissionais e, consequentemente, no cuidado da população, assim. Então, é importante, eu acho, a gente construir esse fluxo, né? Porque senão parece que fica algo mais distante né? Enquanto profissional, estou lá na ponta, estou atendendo, e não, esse dado ele tem que chegar, seja via planilha de Excel, seja via acesso, que nem a Ana Laura de Joinville, né? Que é lá solicitou, ver se é possível ter esse acesso e tudo mais. Então, acho que a gente tem que buscar e ver um fluxo, né? Para que a gente chegue lá no final e tenha acesso. Porque, gente, esse último slide que a Ana Laura mostra, dos dados de hipertensão e diabetes, não representa o nosso estado, não representa os profissionais que a gente tem na ponta. Porque não pode, num município de 100 mil habitantes, ter 120 pacientes que verificaram pressão arterial, ou 120 pacientes que tiveram cuidados, 4, hemoglobina glicada. Então, assim, eu acho que esses dados não nos representam. Estamos cuidando da população, né? E quero acreditar que isso seja. Mas é uma questão de registro que a gente precisa aperfeiçoar, né? Precisa trabalhar. E isso que a gente está fazendo aqui hoje é só um papel de formiguinha. A gente precisa, né, ser um multiplicador desse conhecimento, né? Perfeito. Vamos lá. Começou a aparecer um monte de coisa aqui no chat. A primeira coisa, eu estou percebendo que muitas pessoas, talvez assim como as que estão comentando no chat, aqui no bate-papo público para a gente, não conheciam o acesso restrito do CISAB. E que talvez as pessoas estão comentando aqui, talvez, de como ter esse acesso restrito. E eu não sei, Ana Laura e Priscila, se vocês podem dar esse tipo de orientação. Porque a Sheila coloca, né? Laura, é possível ter o acesso restrito do e-gestor? Sou da Gerência Regional de Saúde de Joinville e ela não sabe como ter acesso restrito ao e-gestor, né? A Emanuele, conhecia o e-gestor, mas não sabia do acesso restrito. E muito menos que havia relatórios em forma de Excel, que é uma excelente forma para trabalhar e planejar o cuidado, né? Enfermeiro de unidade consegue ter esse tipo de acesso, né? O Elton de Guaramirim, eu acredito que a plataforma e-gestor é muito complexa, temos muitas informações importantes que não ficam claras e acredito que o tempo também é oportuno. Os relatórios norteiam a gestão de cuidado, porém a gente precisa de mais informação de como gerar os relatórios. Estou percebendo que realmente vocês foram muito felizes na escolha do tema, porque está parecendo que isso realmente é um problema importante no Estado, né, dentro dos municípios. E aí o Elton complementa que esses treinamentos, infelizmente, estão em processo de letargia ainda, e aprendi na força do ódio, diz ele aqui, rindo de como gerar esses relatórios todos e usar o e-gestor. Então, eu queria um pouquinho ouvir de vocês, assim, até de orientação, como que os profissionais podem ter o acesso restrito ao e-gestor para que eles possam ter acesso a tudo aquilo ali, aquelas informações maravilhosas que a Ana Laura mostrou para a gente. Eu sabia, engraçado, falei, é uma provocação, acho que na verdade é o que a gente queria, sim, né, de fazer uma provocação mesmo, para que as pessoas falem, não, mas existe isso, existe, né. E aí, gente, assim, converse com o gestor de vocês, com a coordenadora de vocês de atenção primária, para como eu falei para vocês, a gente também está no movimento na DAPS de estar fazendo, né, um treinamento referente a relatórios gerenciais com foco no e-gestor para os coordenadores de atenção primária, né, dos 295 municípios. Isso a gente já deu start e vai até maio. Então, assim, a gente vai estar trabalhando também com esses coordenadores para que isso seja passado obviamente, para quem está na ponta, né? Porque não adianta o conhecimento ficar só comigo, né? Tem que passar e ser prático. O treinamento é bem prático. Por que eu estou colocando isso?
O CISAB, ele dá essa oportunidade para o gestor municipal, e aí eu estou falando de secretário municipal de saúde, né? Quando eu falo gestor municipal, o secretário municipal de saúde, ele pode estar elencando quem são, né? Quem vai estar também olhando esses relatórios. Eu sempre oriento no treinamento que o coordenador de atenção primária, os coordenadores de UBS, né, que aqui tem alguns gerentes de UBS, ou os coordenadores de equipe, que seriam os enfermeiros, né, pudessem ter esse acesso, para que fosse trabalhada essa gestão de listas, né, para que possa ser trabalhada essa gestão de listas. É exclusivo, na verdade, porque assim, só o perfil de gestor do programa municipal que consegue fazer esse relatório com esses dados sensíveis, os demais não, o gestor técnico não consegue, gestor estadual a gente também não consegue ver, tá? A gente, com o nosso perfil de gestor do programa estadual, também a gente não consegue, somente o municipal, tá? Mas é algo que é possível, sim, de dar acesso, ter acesso a esses relatórios para que faça, de fato, uma gestão de base populacional e o cuidado assertivo para essa população, para toda a população, na verdade. Bom, perfeito. A Sheila complementou ali depois no chat dizendo que ela sabia do acesso restrito, mas é a dúvida que você acabou de explicar para a gente, se ela entendia que só o gestor do município teria acesso, né, ao acesso restrito, o login e senha para acesso restrito, né? A Isabela já faz uma outra pergunta agora, já direcionada para as questões dos indicadores, né? Ela coloca, sobre o indicador de TM, são 2 consultas semestrais com solicitação de hemoglobina glicada, certo? Se o paciente fizer, por exemplo, uma consulta em março e outra em junho, os próximos 6 meses vão contar a partir de junho? É sempre a partir da última consulta? Eu estou entendendo que a dúvida da Isabela, ela falou, não sei se me fiz entender, mas como que são esses recortes semestrais para contabilizar os registros, né, e os dados de atendimento para os pacientes com DM? Referente a essa consulta, você está falando que ele fez uma consulta em março, né? E uma consulta e a outra em junho, não é isso? Isso. A consulta em março e em junho. Olha só, vamos lá pensar. Não é somente a consulta, ele tem que solicitar também hemoglobina, certo? Tá? Março, o primeiro quadrimestre. Eu entendi qual foi a tua pergunta, porque, na verdade, os 6 meses, né? Ele, na verdade, vai contabilizar. Ele vai contabilizar porque se a gente pegar ele no primeiro, é porque são 6 meses de acompanhamento, né? Então tem que ver onde que ele vai estar incluído no primeiro, no segundo, no terceiro quadrimestre. Você entendeu? A Isabela está digitando. Enquanto a Isabela digita, eu quero até fazer uma reflexão com vocês do quanto que esses elementos todos que vocês estão colocando, e talvez muito das dificuldades que a gente percebe em relação ao registro, e eu particularmente, eu me dedico muito a estudar a área de avaliação de políticas públicas, e tudo isso que vocês falam para mim faz muito sentido, né? Mas o quanto que a gente ainda tem dificuldade de localizar as ações de planejamento e de monitoramento e avaliação no âmbito local. E a gente acaba centralizando muito todas essas atividades, e isso faz com que muitas vezes as equipes, né, as gerências locais, elas não se corresponsabilizem por esse processo e obviamente, não tenham por hábito acessar as plataformas ou usar esses dados como um instrumento de gestão local, né? E não só de planejamento, e quando a gente fala em planejamento mais de curto, médio e longo prazo, mas vocês também trazem uma outra questão muito importante, que é a gestão do cuidado imediato, né? É a partir das listas a gente poder já, semanalmente, orientar as melhores formas de atenção nos nossos locais de trabalho. A Isabela consultou em março, então nos próximos 6 meses, para fechar as 2, seria em setembro, correto? A questão dela é, 6 meses é depois da última consulta ou 6 meses é um calendário fechado? Janeiro a junho, julho, dezembro. Acho que essa é a dúvida da Isabela.
Eu entendi. Para mim contabiliza são porque em março vai contabilizar no primeiro quadrimestre, certo? Primeiro quadrimestre não, primeiros 6 meses. E em junho vai contabilizar no segundo, na verdade, no segundo mês, entendeu? Eu entendi o que ela falou. Vai contabilizar sim. É porque vai contabilizar no um e no outro. No primeiro, porque ele precisa de acompanhamento, se a gente parar, são 2 consultas ao ano, né? Com 2 solicitações. Então, ele tem que ter no primeiro 6 meses e no segundo 6 meses. Perfeito. O Elton colocou aqui sobre Guaramirim, né? Em Guaramirim, somente o secretário de saúde e o gerente da PS têm acesso ao gestor do programa municipal. E aí os demais coordenadores têm acesso ao gestor técnico dentro do sistema. Ok, Isabela. Isabela, acredito que a Ana Laura tenha explicado e você compreendido, mas se a dúvida continuar, mande aqui para a gente. O Elton coloca, né? Como gerente da APS, adotei como rotina encaminhar os relatórios de cada indicador de saúde aos coordenadores de unidades por quadrimestre, aí, com uma experiência lá em Guaramirim. Ok. O Joel, da nossa equipe, ele colocou ali no chat também, agora mais direcionado para a fala, talvez para a apresentação da Priscila, né? Quais as ações intersetoriais que a APS Santa Catarina tem estimulado, né? E aí relacionado às questões de promoção da saúde e dos determinantes e condicionantes do diabetes, né? Alimentação adequada, exercícios físicos e outras ações aí. Sim. Então, a gente tem estimulado mais a questão de ações de promoção da saúde, né? Ultimamente, já faz muito tempo, né, que a gente não trabalha mais com foco diretamente no diabético. As ações estão mais voltadas para serem mais práticas, então ações de oficinas, ações que estimulem mesmo a academia de saúde, a implementação, estimule os municípios a implementação das academias de saúde nos seus municípios, né, que são questões mais voltadas para a questão da saúde. Por isso que eu até fiz questão de trazer essa diferenciação da promoção para a prevenção, porque precisamos realmente avançar nas questões de ações voltadas para a população-alvo. E a linha de cuidado de diabetes, ela traz aquele questionário que eu apresentei para vocês, que ela é voltada para o rastreamento. E essas ações, elas são pautadas no município dentro do cenário do município, de como acontece. Então, o Estado, ele não executa em si as ações, mas ele estimula que os municípios executem essas ações. E o questionário de rastreamento, que é difundido, que é um questionário validado, ele pode ser uma ferramenta, né, que pode ser usada nessas ações de rastreamento e de ações de prevenção dos agravos. Então, assim, a gente vem pautado muito nesse calendário, que eu acho que não é só nesse calendário, mas a gente vem pautado muito nessas ações pontuais voltadas para os dias, né? Então, o dia do diabético, o dia do hipertenso, as ações que acontecem de maneira mais pontuais. Mas esse desenvolver da ação por si só, né? Ele parte do município em si, desenvolver dentro do seu cenário, dentro dessa questão de necessidade e, enfim, calendário do município. Perfeito, Priscila. A gente já está chegando no finalzinho da nossa atividade. Eu vejo que tem algumas pessoas digitando ali no chat enquanto aparecem as últimas perguntas. Vocês apresentam ali os indicadores de desempenho vinculados ao Previne. A minha dúvida dentro de uma mudança agora do governo federal e talvez das políticas de reestruturação ou estruturação das políticas de saúde, se vocês já têm algum indicativo sobre mudança de indicadores e dos processos de avaliação de desempenho, se o Previne ainda continua e os indicadores vão continuar os indicadores que estão, como é que vocês estão acompanhando essa discussão, se tem alguma novidade pairando aí no ar já em relação a isso? Especificamente sobre diabetes, tá, gente? Bem, eu acho que referente... É porque se a gente parar referente aos indicadores de desempenho, a gente só tivemos esses 7
devido à pandemia, né? Que a proposta, quando a gente pega os indicadores de desempenho, se não me engano, são 21, 24, né? Então, creio que agora esse governo ele vai dar mais, né? Tem várias avaliações referentes aos indicadores de desempenho, né? Que eu acho que, mas como é o primeiro ano, eu acho que eles vão dar uma avaliação e vão progredir com outros indicadores, né? Que é o que se espera, porque nesses 2 anos de pandemia a gente ficou parado, né? Na verdade, então acho que tem essa questão da progressão dos indicadores, que aí vai abarcar outras linhas de cuidado, né? E outros critérios também das que já existem, né? Então acho que é importante, que eu acho que vai ter uma evolução dos indicadores. É o que se espera, né? É o que se espera. Respondendo aí a questão do Joel, assim, para otimizar um pouco o tempo, essa questão das academias de saúde, é bem importante que a gente tenha conhecimento que existe toda uma normativa, uma política para essa implementação das academias de saúde, um tempo de adesão dos municípios, né, para fazer esse processo. E também reforçando que a gente tem em Santa Catarina alguns municípios que já ganharam, enfim, até já apareceram até no Globo Repórter com relação à visibilidade que as academias de saúde podem ter quando bem implementadas, bem implantadas. É o caso aqui da região, teve uma de Águas Termais, né? Que é um município que construiu toda uma sede, que disponibiliza profissional de educação física, né? Que atualmente o profissional de educação física é um profissional da saúde, disponibiliza e aí acaba promovendo, né, essa questão da atividade dentro desse cenário. E uma outra questão que a gente fala muito do sedentarismo, na mudança de hábito, na questão de é a questão do estímulo das pessoas, né? A adesão a uma atividade física, ela começa até no estímulo de quando uma pessoa que trabalha muito tempo sentada na frente do computador, que você orienta ela que de 2 em 2 horas ela precisa levantar, que ela precisa caminhar até a padaria. Então, são pequenos movimentos que os cadernos do Ministério estão trazendo que começam ao estímulo da pessoa na mudança de hábito, né? E isso está aberto para todos os profissionais estarem orientando as pessoas, desenvolvendo esses estímulos. Mas é bem importante que os gestores, né, fiquem atentos aí à adesão da questão da academia de saúde, que é uma verba, né, que vem a mais. Na verdade, tudo que a gente está falando de indicadores está linkado à verba, né, gente? Então, assim, quando a gente fala de um indicador de diabetes que não tem esse acompanhamento da hemoglobina glicada e tal, não é só o cuidado do paciente, mas sim a verba também que vai vir atrelado a isso, o pagamento que vai vir atrelado a isso, que a gente precisa disso para conseguir realizar o atendimento, né? Eu queria só reforçar agora que a gente está chegando no final também, a questão assim, precisamos, junto com você, junto com as regionais de saúde, as regiões, tá fazendo um movimento para a implementação das linhas de cuidado de diabetes e de hipertensão dentro de cada região, de cada regional, de cada município, né? E a partir desse start que nós estamos dando no Web Fórum aqui, pretendemos nos reunir com as regiões de saúde para apoiar de maneira mais singular esse processo dentro das regionais e das regiões, dos municípios, né? Então, assim, se organizem, comecem a pensar nesse processo aí do trabalho de vocês, que eu sei que tem bastante atribuições, né? A gente tem bastante atribuições, mas vão se organizando aí para a gente conseguir fazer esse trabalho aí durante esse ano, porque uma das metas que a gente tem de plano de ação aqui é fazer essa implementação da linha de cuidado. E, consequentemente, implementando a linha, a gente vai ter essa melhora dos indicadores, vai ter esse fluxo mais estabelecido dentro do atendimento e vai ficar mais fácil até mesmo do cuidado, né, de desenvolver o cuidado no cenário no trabalho, na ponta, né. Quero pegar o gancho que o Nick está falando da questão de telesaúde para também elucidar a questão de teleconsultoria, tá, gente? Então, assim, eu sei que vocês estão na ponta e muitas vezes, assim, essa questão de treinamento, de dúvida aparece e fica difícil a gente parar para fazer um treinamento e tudo mais. Então, o Telesaúde também tem um serviço de teleconsultoria que eu sou muito fã também.
que ajuda muito, que é através de um e-mail que você manda, vem para o teleconsultor, médico, enfermeiro, enfim, dentista, e aí eles respondem a teleconsultoria para ajudar vocês na prática, em casos complexos, falando da enfermagem, né, questão de feridas, a questão de toda a parte do processo de trabalho e também o processo de gestão, né? Então, assim, é uma ferramenta a mais que vocês têm também, que eu acho que é bem importante a gente estar elucidando aí, que é do telesaúde, além dos treinamentos, das capacitações, é uma ferramenta. E, claro, a gente agradece todo o aporte, né? E nos colocamos inteiramente à disposição, e eu acho que juntos é que a gente tem que caminhar, né, para somar e conseguir alcançar os objetivos. Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Então, pessoal, obrigado também, né, por vocês estarem aqui assistindo. E, como eu já disse, a gente vai estar fazendo, né, esse treinamento, a qualificação dos gestores e dos coordenadores de atenção primária. Então, eu espero que cheguem até vocês, né, porque esse é o intuito também. Então, a gente está nesse empenho aí, então acho que vai ser um mês bastante produtivo, abril e maio, e tenho certeza que a gente vai ter bons louros com isso. Obrigada.